Boa noite, meu Brasil. Muito obrigado, internautas, seguidores, telespectadores, vocês que já estavam na contagem regressiva aqui no YouTube, aqui no Geraldo Luiz TV. Muito obrigado. Cada vez mais, essa família que vem crescendo, seguidores, e tudo isso eu devo a vocês. Vocês que compartilham, ajudam a compartilhar esses vídeos, vocês que dão like, vocês é que fazem esse canal crescer e de um lado muito bom, assustadoramente, esses milhões de views semanais aqui que nós estamos tendo. Então continue. Hoje nós vamos falar de um tema, de um assunto que poucas pessoas têm autoridade do conhecimento para falar, que algumas pessoas acham que isso pode ser apenas em filme. Você já assistiu o filme Exorcista? Geraldo Luiz nem fala nisso. Não gosto nem dessa palavra, nem dos filmes, mas enfim, você já pode ter assistido e é um assunto, sim, que gera sempre questionamentos, dúvidas sobre o exorcismo. Para tratar a respeito desse assunto, ele que já participou de inúmeros programas de televisão, ele que fala muito bem. Você que é ouvinte da rádio, da querida Rádio Capital, o padre Jário Pereira está lá, conhecido como Padre Exorcista, e hoje o padre Jário está aqui comigo. Como vai? Prazer recebê-lo. Prazer é meu, muito obrigado. Preparado? Preparado. Uhum. Pois é, padre, quando se fala de exorcismo, a gente acha que isso é uma coisa do passado, coisa de filme, que isso não existe. Mas esse assunto é muito sério, né? Sim, muito sério. Existe, claro. É uma coisa que nunca morre. Se você pensar bem, falar de exorcismo se fala desde a época do Cristo. Quantos anos estamos falando disso? O que acontece é que algumas pessoas não creem, né? E estão no direito delas de não acreditar. Mas existe. Fenômenos, males espirituais, espíritos que atormentam pessoas, espíritos que atormentam pessoas dentro de casa, que acompanham pessoas. Isso existe. Eu recebo muitos pedidos diariamente de ajuda nesta área. Eu sou um padre, eu rezo por outras coisas também, né? Amor, família, negócio, minha família, meus filhos. Mas a grande maioria dos pedidos que eu recebo é de problemas espirituais. Quando se fala dos problemas espirituais, repito, eu não quero aqui discutir religião. Não vou discutir aqui religião. Cada um tem a sua, eu respeito, não vou entrar nesse mérito. Mas, quando se fala do exorcismo, existem alguns leques que a gente pode entrar, que a gente ouve em algumas religiões, as obsessões. Sim. Outras religiões, o espírito demoníaco. Sim. Outra denominada religião, a entidade que Sim. perseguidora. Sim. E tal. Mas quando se fala do exorcismo, ele pode ser classificado dentro, para o leigo que não entende, o quê, padre? Bom, vou lhe dar essa resposta, mas deixa eu dar uma complementada aí. Eu acho que todas essas religiões, quando citam essas nomenclaturas diferentes, estão falando praticamente da mesma coisa. Então, por exemplo, um problema, quando eu digo a pessoa tem um problema espiritual, pode ser uma possessão. O que é uma possessão? A possessão é quando um mal espiritual se apodera do corpo de alguém. Do Então corpo. ela fica possuída. Possuída de uma maneira que aquele espírito ele toma a mente da pessoa e a pessoa já não sabe mais o que está fazendo. Então isso é uma possessão do corpo. Então são pessoas que perdem o sentido, são pessoas que desmaiam, são pessoas que xingam, que são difíceis de segurar, são pessoas que têm reações estranhas. Não existe um padrão de reação.
existe uma mudança de comportamento. Isso é uma possessão. Então a pessoa está possuída, ela está fora de si. Por exemplo, a gente costuma dizer que quando uma pessoa acorda diferente e que está fazendo coisa ruim, esse menino está possuído hoje. Porque você está pressupondo que não é ele que está fazendo aquilo. Igual um animal, né? O cachorro estava mordendo tudo, ele está fora do comum, quer dizer, não é ele, está possuído hoje. Então isso é uma possessão. Então a pessoa está fora de si, ela faz coisas que não é ela. Geralmente quando a gente tira o mal de uma pessoa que está possuída, muitas das vezes ela nem se lembra do que fez, porque era algo que controlava ela. Então isso é uma possessão. Tem a obsessão, chamo de obsessão, que é o espírito que encosta. Ele anda ao teu lado, ele não entra no teu corpo, ele não tem aquela força ainda de fazer isso com você, Mas ele persegue. mas ele persegue. E isso é mais comum ainda. Então, pessoas que dormem à noite têm sensações de que tem gente mexendo com ela, ao lado dela. Pessoas que sentem arrepios, né? Inclusive, uma coisa que acontece muito é as pessoas me perguntarem assim: como eu faço missas com exorcismo, é comum que as pessoas que têm possessão no corpo passem mal. Se manifesta? Manifestem, sente coisa estranha, às vezes não é aquela manifestação como a gente está acostumado a ver. Acontece outros tipos de manifestação. Tem gente que desmaia, tem gente que perde o sentido, tem gente que grita. E tem gente que me pergunta assim, mas se eu for na sua igreja, receber um exorcismo e não passar mal, quer dizer que eu não tenho nada? Quer dizer que você não tem uma possessão, mas pode ter um mal ao teu lado. E quando uma pessoa tem um mal ao lado dela, isso é tão ruim quanto uma possessão, porque o mal, estando fora, mesmo ele não tendo tanto poder sobre o corpo, mas ele prejudica. Então você imagina você com uma coisa ruim ao teu lado indo conhecer uma moça pela primeira vez. Então ela pode dizer assim, eu não gostei dessa pessoa. Quem aqui nunca teve essa sensação de chegar perto de alguém e falar, eu não gostei dessa pessoa? E a pessoa não sabe explicar o porquê não gostou. Eu não gostei deste cara, eu não sei, sabe, no santo não bateu. É assim, de primeira. Porque às vezes você pode ter alguma coisa do teu lado, né? Isso acontece também quando você vai arrumar emprego, você vai conversar com alguém, o cara atendeu 100 pessoas naquele dia, mas com você, eu não fui com a cara daquela pessoa, não gostei, não bateu. Então você vê que a pessoa, quando a gente costuma dizer, na linguagem popular, né, a pessoa está muito carregada, né? E esse carregado é isso, alguma coisa ruim ao lado dela, que acompanha ela e que vai fazendo essas coisas, prejudicando, trancando portas, as coisas vão dando errado. Isso acontece. Então tem isso, a possessão do corpo e tem a obsessão, o espírito que se ajunta, fica perto, anda com você. Às vezes é só na tua casa, não tem uma regra. Né? O espírito vai entrar numa pessoa e vai agir assim, assim, assim. Ele age de muitas maneiras. Que o que ele quer é destruir. Muitas vezes o espírito entra, talvez você vai perguntar, né, mas por que o espírito entra? Né? É teu espírito que entra porque você está fraco espiritualmente, tem um mal que chega perto de você ou que vem para possuir, porque alguém desejou fazer isso, foi a algum lugar e ofereceu, né, fez oferendas e pediu para que um espírito viesse. Há muitas maneiras que o espírito entra numa pessoa, mas que eles vêm para trazer coisas ruins, eles vêm. Então as pessoas, a maioria das pessoas que me procuram é isso. Pessoas que estão sofrendo com problema espiritual e não sabe como lidar com isso. Como é que eu tiro? Como é que eu me liberto disso? Como é que eu volto a dormir em paz? Como é que eu volto a ser feliz? Porque esses males vão prejudicando as pessoas. E padre, como que não confundir que pode ser algo de uma frustração de uma pessoa, de um sentimento de depressão, de um sentimento de angústia, porque a angústia causa Causa delírios. delírios.
depressão. Muito mais. Se uma pessoa cai num estado de tristeza profunda, o imaginário subconsciente dela passa a ter coisas que ela pode passar a acreditar que tenha. Dentro disso, aonde é que o senhor trabalha, que o senhor consegue diferenciar se é algo mental da pessoa ou isso que o senhor fala é questão espiritual ou ciência quando se fala de espíritos que atormentam? Sim. Isso é maravilhoso. Essa pergunta é maravilhosa, porque realmente isso acontece. Há pessoas que eu atendo que a gente vê, não é um problema espiritual. A pessoa precisa de tratamento. Porque nem todos os problemas é de ordem espiritual. Nem todo mal que acontece na tua vida é o diabo que está fazendo isso contra você. Nem todo mal que você está atravessando é porque alguém está lhe desejando alguma coisa ruim, né? Então, precisa realmente diferenciar o que é espiritual e o que não é. Eu consigo sentir, pela minha experiência, pelos tantos anos já atendendo as pessoas, e eu tenho essa sensibilidade maior para isso, né? Como muitas pessoas têm sensibilidades para sentir quando alguma coisa não está bem, quando está para acontecer alguma coisa ruim, né? A gente tem essas coisas. Então eu converso um pouco com as pessoas, eu já consigo sentir, olha, isso é realmente problema espiritual. Mas eu sempre oriento que uma pessoa quando está atravessando um problema desse, por exemplo, pode ser que tenha alguém que está nos assistindo agora, que está passando por um problema difícil. Às vezes ela não está conseguindo a solução, então começa a vir na cabeça dela. Será que isso é um problema espiritual? Né? Então a primeira coisa a se fazer a pessoa não deve abandonar um tratamento convencional, o seu médico, o seu psiquiatra. Às vezes chegam pessoas com remédios lá para mim. Pá, está acontecendo isso, eu devo parar de tomar esse remédio porque isso aí é um problema espiritual? Não, não se deve parar um remédio. Quem vai te dizer o momento de parar um remédio é o médico, é ele que diz. Mas você pode agregar as orações, isso vai ajudar, né? Então a primeira coisa é essa, a pessoa precisa dar continuidade aos tratamentos, quem está passando por tratamento, a pessoa precisa procurar um profissional se ela está achando que ela não está bem mentalmente. Caso ela ache que a ajuda espiritual pode resolver, ela precisa procurar alguém que possa ajudar, né? Agora, pode ser que você sabe que existem pessoas boas e ruins em todas as áreas. Em todas as áreas, inclusive na área religiosa. Há pessoas boas e pessoas ruins. E se eu falar para uma pessoa que não tem problema espiritual, que ela tem problema espiritual, eu estaria enganando ela. E muitas pessoas devem fazer isso, né? Isso pode acontecer, mas realmente é importante identificar isso, se a pessoa tem um problema espiritual ou se ela tem um problema físico. Às vezes ela tem um problema físico, apesar que as orações não vão atrapalhar. Se ela tiver só um problema físico, as orações só vão ajudar ela. Mas o ruim é a pessoa interromper um tratamento físico achando que é um problema espiritual e ela se complicar mais. Isso não pode acontecer. Quando se fala do padre exorcista, olha, isso é um título muito forte, né, padre? Padre exorcista. Por exemplo, na Igreja Católica, eu conheço no estado de São Paulo pouquíssimos. Olha, de verdade, pelos meus... que eu conheço, 2. Apenas um desses 2, apenas um é que ainda se aprofunda nos estudos e que tem o atendimento na própria igreja, isso no interior do estado de São Paulo. Sim. O outro não. Sim. A própria igreja não propaga e parece que não tem mais esse interesse da formação de alguns religiosos nessa área. Por quê? Olha, é difícil eu lhe dizer o porquê, mas eu sei da dificuldade que as pessoas têm quando elas realmente enfrentam esse problema espiritual, de encontrar alguém que a ajude.
Isso é algo que as pessoas falam muito para mim, né. Ah, então eu fui procurar, um padre, enfim, e ele falou: "É coisa da tua cabeça", e me mandou embora. Ou, pessoas que moram no interior, aqui não tem que falar com o bispo, tem que falar não sei quem, e aí tem que ter autorização, e tem que ter uma prova concreta que aquilo é, e aí a pessoa vai ficando cada vez mais com problema e se torna difícil. Eu não sei te precisar, o porquê que, a igreja não fala mais sobre isso, mas eu sei te dizer que o crescimento e a procura das pessoas que têm problemas espirituais só aumenta, né. Pode ser que, os padres não se interessem mais pelo assunto, não sei. Tenham medo, não sei. Dentro do exorcismo, quando o exorcismo é praticado, ele pode ser considerado a última instância de religiosa de uma pessoa possuída. Como jornalista, eu posso, não ia falar garantir, não posso. Teve apenas um caso na região do interior de Porto Alegre, que eu fui fazer um trabalho jornalístico e, e vi que realmente a pessoa e que a casa havia fenômenos paranormais na casa, a casa que estava rachando, a casa que tinha situações de pedras que caíam, situações que se materializavam dentro da casa, objetos que se moviam dentro da casa, a ponto até da cama se mexer, Uhum. do objeto de roupa sair do local e você vê. Isso daí você percebia que aquele local tinha alguma coisa demoníaca. Sim. Isso foi a única coisa que eu vi Uhum. durante os últimos anos da minha vida como jornalista. Uhum. E eu vi aquilo e falei, impossível isso aqui está acontecendo, não ser um fenômeno paranormal ou religioso. O senhor já trabalhou com esses casos? Eu já tive uma vez uma experiência assim. Onde foi? Foi aqui em São Paulo. Eu, antes de ser padre ainda, eu estava ajudando, na igreja, começando na igreja. E vi uma mulher que eles até levaram para a igreja para cuidar dela, porque ela não podia ficar sozinha. E as paredes amanheciam escritas com uma letra linda, como parece que alguém que fez curso de caligrafia, Sim. escrito como se fosse um carvão. Não dava para entender o que. Eu era novo naquela época. E voava sapatos, voava coisas. Do braço dela saía arames. E esses arames enrolavam no braço e na perna. E aí enfermeiros de dia chegavam para cortar. No outro dia já tinha enrolado de novo. O senhor viu isso? Isso eu vi. Não cuidei espiritualmente, foi antes de ser padre, eu acompanhei. Mas isso eu vi acontecer, né? E acompanhei todo o processo até a pessoa se libertar disso. E são fenômenos, é difícil esses fenômenos a gente presenciar. Você fala, seu padre já é tantos anos, faz exorcismo, já deve ter visto muita coisa. Não, são coisas raríssimas. Se você viu, não viu pelo vídeo, viu, No meu caso, eu estava lá. você viu. Então, isso é Sim. uma coisa raríssima, Raríssimo. raríssima. Tivemos também um caso, uma vez também, eu vou tentar lembrar, até o pessoal acho que foi o Globo Repórter que teve um outro caso. Essa casa, inclusive, ela foi demolida, aonde também dentro da casa ocorriam fenômenos Uhum, demoníacos, é, da família estar presa, não conseguir sair, e as filhas também ocorreu, isso eu vi até na internet, do corpo até chegar a levitar, uhum, do corpo da filha ser levantada da cama uhum, e depois cair. E objetos estralando uhum. fortemente na casa, onde foram sons captados. Eu acho que foi no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul,
que foi um caso famosíssimo aqui. Aliás, por favor, nisso, você pode ver para mim aí? Dá uma procura aí, caso da casa da família atacada no Rio Grande do Sul por pedras e fenômenos. Até a Globo na época fez. Não sei se o senhor acompanhou esse caso. Não me Se lembro, acompanhou ou não. Se ficou sabendo. não me lembro. Eu fui uma vez no programa do Ratinho e tinha uma família que estava sofrendo muito com isso, problema espiritual. Muito, muito, muito. E eu me lembro até que eu, só pelo vídeo, assistindo, difícil de longe você poder fazer alguma coisa. A gente reza pelas pessoas, a gente ora pelas pessoas. As pessoas acham que exorcismo é uma coisa assim que pode fazer, sabe, à distância. É complicado, você precisa estar com a pessoa, é uma coisa muito próxima. Você está tirando um mal de dentro de alguém. É complicado você fazer isso. Sim. O caso é se referido como caso Caiçara, ou Casa Mal Assombrada do Rio Grande do Sul. Isso. Em 2014, uma família presenciou pedras de diferentes tamanhos caindo sobre o telhado e dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. Além disso, foram relatados sons de socos nas paredes e movimentação inexplicável de objetos. Em Caiçara. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, observou pedras caindo de forma peculiar, sem rolar, descrevendo o fenômeno como estranho. Pois é. É muito parecido com o caso que eu fui no Ratinho. É uma família que tinha um problema, também era em outro local. Eu sei que eles trouxeram a família para São Paulo. A equipe levou a família lá na igreja para participar do exorcismo. E graças a Deus parou o fenômeno. Não deve ser o mesmo caso. Mas acontecia exatamente isso. Era pedra, era barulho, eles viam coisas e não tinha jeito de resolver. Foi um caso de exorcismo. Precisava de exorcismo. O que é um exorcismo? Para o telespectador que está vendo agora, padre, o que é? É o cara que está possuído pelo demônio de uma forma didática. Hoje o exorcismo. E já uma pergunta já colada com essa. O exorcismo ainda é uma prática real? Vamos lá. Para você entender bem, para os telespectadores aí entender direitinho, o exorcismo é simples, não é difícil. O exorcismo é uma oração que se faz. Por exemplo, existe oração para abençoar o casal. Então o padre vai casar a noiva, é uma oração que você abençoa os casais. Existe a oração que você agradece pelo almoço. Então você reza e pede pelo almoço. Né? Tem oração que você pede bênçãos para uma viagem. Uhum. Um noivado, um batizado. A oração de exorcismo é o quê? Para tirar um mal espiritual de alguém. É uma oração específica para tirar um espírito ruim, um mal espiritual que está em alguém. Isso é um exorcismo. Que pode acontecer de várias maneiras. Né? Que acontece às vezes numa casa, numa cama, como é no caso do filme do Exorcista, que acontece na igreja, que acontece de uma maneira tranquila quando o espírito não manifesta, que acontece de uma maneira mais traumática quando tem uma manifestação, né? Mas é uma oração para tirar algo ruim de dentro de alguém, exorcismo. Exorcismo, ou seja, você está exorcizando, você está expulsando o mal. Você falou das denominações no começo, algumas denominações chamam de expulsar demônios. Expulsação de demônios. Sim. Umas falam libertação, vamos fazer libertação. Eu uso muito esse termo, libertação, porque você está libertando a pessoa de algum mal. Né? O exorcismo é isso, é para tirar, exorcizar algum mal que está atrapalhando alguém, que está prejudicando a pessoa, que está encostado, que está dentro da pessoa, enfim. E na prática do exorcismo precisa ocorrer a manifestação desses demônios, dessas entidades? Para se fazer o exorcismo, a pessoa não precisa estar possuída. Você pode fazer um exorcismo nela, né? Ela não precisa estar possuída. O que acontece é que uma pessoa que tem problema espiritual e que você vai fazer uma oração de exorcismo nela, na maioria das vezes ela vai possuir ali, ela vai ser possessa por uma coisa ruim, ela vai passar mal, né? Por exemplo, um outro caso que eu fui
no programa do Ratinho, fazer falar sobre exorcismo, uma pessoa foi lá pedir ajuda. No camarim, a jovem me viu e caiu no chão. Aí ali dentro do camarim eu tive que fazer um exorcismo. Quer dizer, expulsar aquele mal que estava nela. E o mal saiu, ela ficou bem e fizemos o programa, né? Mas isso aconteceu. Então, uma pessoa chega para mim, padre, eu estou sofrendo com um problema espiritual, né? Eu posso fazer um exorcismo nela, um exorcismo mais simples, mais rápido. Posso fazer, caso eu veja que aquilo realmente está ficando ruim, a pessoa está se manifestando, a gente vai fazer um exorcismo mais forte nela para tirar aquilo, né? Mas fazer um exorcismo é como que eu estou te falando, fazer um exorcismo é uma oração. Então uma oração nunca é demais. Não faz mal a ninguém. Mesmo uma pessoa que às vezes não tenha uma possessão, padre, pede para que os males nunca cheguem perto de mim. Você faz uma oração de exorcismo, não tem problema nenhum. Agora, as pessoas confundem muito essa questão do exorcismo, né? Tem uma confusão mental, porque a maioria de vocês em casa deve estar falando, mas pera um pouquinho, Geraldo, para mim é o cara possuído que aí tem que fazer o exorcismo, é o demônio que está lá, é a manifestação, o cara tem que estar incorporado, Uhum. tem que estar, né, com aquela violência física. E a imagem que se tem de um exorcismo, Uhum. que as pessoas têm de casa, eu tenho É. certeza a maioria é aquela mão na cabeça, o cara totalmente Retorcido, retorcido, se manifestando, gritando, tentando agredir o pastor, o padre e tudo mais. É porque na mente da pessoa, a pessoa só vai pedir ajuda a um exorcista quando o negócio está feio, quando a pessoa está lá retorcida. É aí que ele chega. Então fica na mente dela que a pessoa só precisa de exorcismo quando está nessa situação. Mas a oração de exorcismo, ela também serve para lhe proteger de coisas ruins. Porque, como ele disse, é uma oração para tirar as coisas ruins. É uma oração para tirar não só um mau espírito, mas uma sensação ruim, negativa, né? O exorcismo serve para isso também. É que as pessoas não sabem, né? Não mesmo. É. E hoje está todo mundo com a saúde mental abalada. É. Hoje nós temos, se eu perguntar, você que está me vendo aí, meu, o mundo anda de ponta cabeça e ninguém tá tão legal mais. É. E dentro desse estado mental, das angústias, das depressões, das fraquezas que as pessoas andam tendo de lidar com os seus problemas, e não estou falando nem na questão da droga, das bebidas, nada. Estou falando do estado psíquico mesmo que as pessoas estão hoje. O que o senhor vem recebendo lá na igreja e também nas suas missas nessa questão, não estou falando de exorcismo, mas dessa saúde mental. Que doença mental que o senhor está vendo das pessoas? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas... Interessante isso. É muito maior o número de pessoas que pensam em tirar a sua vida do que antes. Muitas pessoas falam isso para mim, que tem vontade de acabar com tudo, sumir, dar um cabo, né? Eu percebo isso. E aí da importância de você entender que aquela pessoa precisa de uma ajuda também psicológica, mental, né? Ir na igreja é bom? É bom, porque você tem várias saúdes. Você tem sua saúde familiar, você tem a sua saúde financeira, você tem a sua saúde espiritual. Então, tudo tem que estar equilibrado. É bom que você esteja bem espiritualmente para que a sua vida esteja equilibrada, né? E não adianta você também só cuidar do seu lado espiritual. E aí você não ter amigos. E aí você não está bem financeiramente, né? Aí você não ter uma família, enfim. Então você precisa de um equilíbrio. É importante a pessoa, quando chega lá na igreja, a gente poder orientar ela, que ela precisa também de cuidar do físico, né, do corpo. Se ela cuidar só da alma, o corpo padece. Agora, tem muitas pessoas que aproveitam, né, padre, dessa fraqueza da humanidade, o que Sim. tem Sim.
o que tem de charlatão Tem. e Tem. falsas Hoje mesmo espirituais. eu recebi um WhatsApp de uma mulher perguntando para mim se é normal um padre cobrar 2.000, 3.000 para tirar um mal dela. Eu falei, não, não. Você deve ter ido alguém que estava querendo te enganar, né? Isso existe. Como eu falei, em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Mas isso acontece. Golpe, né? É Às vezes a pessoa se passa por um padre e quer tirar seu dinheiro, enfim. do mesmo A pessoa jeito tem que que estar muito atenta. Muito, do mesmo jeito É. que você vê pendurado em poste, cartazes, tira o seu mal, trabalho, tal, retiro. E as pessoas realmente têm uma fraqueza, uma fragilidade de buscar esses perigos e esses estelionatários religiosos que fazem isso. Eles cobram das pessoas e são valores altos, viu? Fiquei sabendo. Essa aí foi até barata. Eu já vi casos de valores altíssimos. Tem trabalho que custa 40 mil. Sim, sim. É um absurdo. É um absurdo. Né? Geralmente as pessoas nos ajudam porque nós demos algo. Porque nós ajudamos ela. E as pessoas nos ajudam. Mas jamais você vai falar, eu vou tirar um mal que está na tua vida, você tem que fazer isso, aquilo. Isso não existe. Isso é golpe. Voltando a falar a respeito do exorcismo ainda. Padre, as pessoas têm na cabeça realmente apenas isso. O demônio se manifestando fisicamente ou um mal incorporado naquele corpo, se manifestando, gritando, babando. E mais a questão dos filmes que realmente demonstra aquilo lá Sim. da pessoa possuída. Como o senhor falou, que existe quando o mal, no começo da nossa entrevista, o senhor falou, Geraldo, quando o mal entra na pessoa. Então, dentro agora da tua religião, queria que o senhor me explicasse. Que é esse mal? Que mal qual que é esse diagnóstico espiritual de um mal comprovado que o senhor olha ou sente e que fala essa pessoa está incorporada? Bom, o mundo espiritual, quando uma pessoa sentar aqui e te dizer, eu sei tudo, ninguém sabe tudo sobre o mundo espiritual. Nem na parte do diabo, nem na parte de Deus. Há coisas que nós não sabemos. Mas sabemos que nem toda pessoa que tem um problema espiritual é o próprio ser ali, o diabo está lá. Ele tem outros espíritos que fazem isso por ele. Como é que eu sei, que eu tenho certeza que a pessoa que está na minha frente, ela tem realmente um problema espiritual, né? Primeiro, como eu disse, eu tenho uma sensibilidade para sentir isso. Eu estando perto da pessoa, eu conversando com ela, eu vou dizer para ela. O que o senhor sente? É difícil eu falar isso de longe. Eu sinto, eu consigo sentir a presença do mal. É difícil lhe explicar. Às vezes eu pego nas mãos das pessoas, eu olho nos olhos dela, eu sinto que tem algo ali. E eu falo para ela, olha, você precisa de ajuda espiritual. Mas nunca, mesmo sabendo que a pessoa tem um problema espiritual, eu nunca desencorajo ela se ela estiver fazendo algum tratamento. Eu acho que as coisas se somam. Um tratamento nunca vai fazer mal a ninguém. O médico não faz mal às pessoas. O médico salva a vida. Como a oração também não faz mal às pessoas. Então, mesmo eu sabendo que a pessoa tem um problema espiritual, eu aconselho ela a receber os exorcismos, as orações, né? Porque quando você tem um problema espiritual, você também está lidando com uma fraqueza espiritual de alguém. Sim. A pessoa está fraca, porque senão aquele espírito não teria tido força para entrar nela. E o exorcismo não é da noite para o dia, você vai ficar livre. O mal vai sair, mas ele pode voltar. Você precisa fortalecer aquela pessoa espiritualmente, né? Então, você vai dando força a ela, você vai rezando com ela, você vai ensinando ela. Por isso que é importante a pessoa estar sempre com a gente, né? Ir às missas. E ela vai ficando forte espiritualmente ao ponto que o mal ele enfraquece.
e aí ele não tem mais força para entrar na pessoa, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem um problema espiritual, porque algo aconteceu que entrou. Aconteceu alguma coisa na vida dela que deixou ela fraca e o mal aproveita e entra, né? Por exemplo, um trauma. Um trauma faz com que um espírito entre em alguém? Não tem nada a ver. Mas a fraqueza espiritual, a pessoa tem que ter um trauma, não quer mais sair de casa, ela também não quer mais rezar, ela também mais não quer ir na missa, ela não quer mais fazer nada, nada que se aproxima de Deus. Então ela começa a ficar fraca espiritualmente. Então, como eu disse, o lado espiritual precisa ser praticado. Você tem que estar com o seu lado espiritual bem para estar com sua vida toda equilibrada, né? Porque a saúde espiritual é uma saúde que a gente tem importante. Pode deixar de lado, não importa a religião, né? Às vezes a sua saúde espiritual é na igreja evangélica, então cuide da sua saúde lá, né? Às vezes é católica, cuida da sua saúde lá. Você precisa cuidar da sua saúde espiritual, né? Das pessoas que, no enfraquecimento da prática da tentativa de pensamentos suicidas, o senhor acredita ou não em entidades que queiram matar alguns que estão aqui na Terra? Sim, Por quê? acredito. Justamente porque uma pessoa que está nesse processo, tem pessoas que chegam para mim e falam que ouve vozes, né? Então tem pessoas que citam para mim, padre, eu ouço vozes. Então, pula daqui, se mata, sua vida não tem sentido. As pessoas relatam isso para mim. A pessoa não está bem espiritualmente, com certeza ela também não deve estar bem em outras áreas. Então ela... Nem mental. Não. Então eu preciso fazer a minha parte, ajudar ela espiritualmente, e ela precisa também cuidar das outras saúdes dela. Ela precisa estar bem, ela precisa estar trabalhando, precisa ter a família, precisa ter os amigos, ela precisa ter uma vida equilibrada, né? Geralmente uma pessoa que tem uma vida equilibrada, é difícil acontecer isso com ela. Mesmo que o lado espiritual dela esteja um pouco fraco. Mas a pessoa está bem. O senhor diz Né? o equilíbrio. A saúde dela, a saúde espiritual, a saúde física, o equilíbrio na sua vida, dessas áreas, né? Você precisa estar bem. Por exemplo, uma coisa que atrapalha muitas pessoas na sua vida no geral, por exemplo, é o lado amoroso. Uma pessoa que não está bem amorosamente, ela também trabalha mal, ela também não dorme bem, ela também... nem todo mundo isso atrapalha, mas uma grande parcela das pessoas, o lado amoroso atrapalha muito a vida das pessoas, né? A vida espiritual também atrapalha se você não estiver bem espiritualmente, né? Vai atrapalhando a tua vida, entendeu? Você precisa estar forte espiritualmente para combater o mal, né? Quando uma pessoa chega para mim e fala, eu estou pensando em me matar, né? Pode ser que tenha um mal espiritual falando no ouvido dela, olha, você precisa se matar. Pode ser que ela esteja também ruim, precisa de ajuda, né? Se for espiritual, a gente consegue sentir e a gente afasta aquilo, com certeza vai parar aquela vontade de se matar se for um problema espiritual. Mas tem gente que sente desejo de se matar também sem ser um problema espiritual, né? O senhor já conversou com essas entidades? Já teve algum manifesto de na hora que o senhor começou a praticar essa oração, esse exorcismo dessa... Sim. Sim. E geralmente quando eles incorporam nas pessoas e eles falam. E o que o senhor já ouviu? Tudo que você possa imaginar. Tudo. Geralmente, como eu estou ali tentando tirar aquele mal, quer dizer, eu estou numa batalha espiritual, tentando vencer ele, tirar ele. Geralmente são palavras que vêm para desencorajar, para enfraquecer a nossa fé, né? E o interessante é que esses espíritos, eles conhecem e falam de suas fraquezas, para ver se você desanima, né? O espírito sabe, quando realmente é espírito, né? Quando realmente é espírito. E já recebi ameaças. Por exemplo, dizendo o quê? Que vai acabar com a minha vida, que eu fico perseguindo as pessoas que eles possuem,
né? Mas a gente tem que crer no que faz, a gente tem que ter fé. Eu acredito que a vida, toda a vida, ninguém dura para sempre. Então, Deus sabe, até eu estarei aqui até quando Deus quiser. O senhor já recebeu palavras de cristãos dizendo que, ou atendimento de cristãos na sua igreja que até então não acreditavam, ou que... Como assim, padre? Que espírito, que coisa de obsessão é essa? Isso não existe, isso é uma afronta, o senhor está afrontando Deus. Como Tem. assim? O que eu estou sentindo não é o que o senhor está falando. Não, não, eu recebo assim, pessoas que são cristãs e que, mesmo sendo cristão, não acreditam em exorcismo. Não acredita nisso. Fala, não, pai, eu não acredito nisso que você faz. Por exemplo, há pastores que não acreditam em exorcismo. Há igrejas que não praticam. Há padres, não é toda a igreja, mas há padres que não acreditam em exorcismo. Você conversa com ele sobre isso, ele não acredita. Mas é cristão. Cristo exorcizou. Jesus ensinou os discípulos a expulsar os demônios. Jesus expulsava os demônios, fez um pedido aos discípulos antes de subir ao céu, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Mas mesmo assim, sendo cristão, há pessoas que não acreditam. Mas aí é a fé, né? Fazer uma pesquisa aqui independente. É a fé. Vamos lá, só vou aqui perguntar aqui para... Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 9 pessoas aqui dentro do estúdio. Acredita? Sim. Acredita? Acredita? Muito. Acredita? Acredito. 4, sim. Acredita? Acredita? Sim. Acredita? Bem, então, por unanimidade, e aqui dentro, ó, todos aqui acreditam, tá? Vamos lá. É agora que é a hora da verdade, é agora que a gente consegue ver. 9, quantas pessoas aqui? 3, 4, 5, 9, 9. 9. Quer ver só? Quer ver só? Fábio, tua religião? Tá bom, kardecista, espírita. João espírita. Evangélico. Sou cristã, não sigo nenhuma religião. Cristão, nenhuma religião, mas acredita em Deus lá. Kardecista. Kardecista, evangélico, católico, evangélico. Tá. Então o senhor vê, né? Uhum. Mas todo mundo acredita, Sim. né, que exista. Eu tive um relato de um amigo que é católico, fervoroso, Uhum. e me disse o relato de uma pessoa da família que nunca tinha tido nenhuma reação física e falou: quando eu cheguei em casa eu percebi que não era ele, que não era meu irmão. O olho dele estava diferente, a fala estava diferente, a expressão estava diferente, o que ele dizia não era ele. E aí eu comecei a orar, Uhum. a pedir fervorosamente, me tranquei no quarto. E, segundo ele, essa pessoa, enfim, não adianta você tá rezando aí, não adianta você rezar não. Não adianta você rezar não, que ele é meu. Falo isso. Isso mesmo. E aí? Isso mesmo. Eu já ouvi muitos também. Ele é meu, ela é minha. Provavelmente porque é alguma entidade que entrou com alguma missão específica de fazer algo contra aquela pessoa. Ele é meu, né? Foi pago alguma oferenda, né? O que a gente vê nas ruas, né? Paga alguma oferenda. Então, a gente ouve muito, padre, desculpa interrompê-lo, Uhum. muito isso, ó. Fizeram, quer ver só, de novo, tô com meu milhão de auditório agora aqui. Uhum. Alguns de vocês já falaram, já fizeram trabalho para você, cruzaram teu nome, sei lá, fizeram macumba para você e tal. É muito comum falar, fizeram alguma coisa para você, fizeram Sim. trabalho para você. Sim. E aí? Sim, isso é muito Isso aí- comum. É. Isso é muito comum. Agora, se você está bem espiritualmente, você não precisa temer essas coisas. Entendeu? Independente de religião. Quando a gente está falando aqui de exorcismo, eu estou falando de ensinamento de Jesus. Isso vem antes de igreja católica, antes de igreja evangélica. Isso é ensinamento do Cristo com os seus apóstolos. Então, se você
está bem com o seu lado espiritual. O que está bem com o seu lado espiritual? Você está bem, você reza, você faz suas orações, você lê, você se fortalece. O alimento do corpo é a comida, você precisa da comida para estar bem. E o alimento da alma. Da alma é a palavra de Deus. Mas, padre, hoje todo mundo reza malemar. Todo mundo só joga resto para Jesus. É. Quando vai dormir, olhe lá, pelo sinal, Pai Nosso da Ave Maria, o quê? Infelizmente. E isso é rezar? Para mim não é. Não. Muitas dessas Se pessoas... você, que está me vendo agora, essa é a minha opinião. Se você é daqueles, meu querido, que reserva para Deus os seus últimos 2 minutos ainda babando de sono, se você acha que isso é oração, para mim não é. Para mim não é. É. E aí já está protegido. Então, o que é tá protegido em oração na sua Não, concepção, padre? você está firme na sua fé, naquilo, no seu caminho, fala assim, vou ter certeza do que tenho seguido, né? Você está realmente seguindo os ensinamentos que o Cristo deixou, né? É isso, pô, você praticar a sua fé, você fazer o bem, você ajudar as pessoas, né? Você amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus diz. Tudo isso fortalece a nossa fé. Eu interrompi o senhor, mas, padre, fizeram um trabalho para me derrubar, para me matar. Se você tiver fraco espiritualmente, pode ser que esse mal atue na sua vida. Já fizeram muitos para mim também, para mim parar. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Trabalho? Trabalho. E como o senhor sabe? De falar, de ouvir? De falar. Ah, mas de falar qualquer um fez. Acho que muitos anos atrás encontraram na esquina da igreja lá o meu nome, uma coisa lá. Mas eu creio em quem eu sirvo, né? Eu tenho fé. Eu estou com a minha fé forte. E aquilo não vai me abalar, né? Então, quando você está forte espiritualmente, isso te protege. Não é à toa que a gente precisa sempre estar em oração, rezando, cuidando do nosso lado espiritual. Assim como você cuida do corpo, então, de tanto e tanto tempo você precisa ir lá e beliscar, para comer. Espiritualmente, de tanto e tanto tempo você precisa falar com Deus, você precisa rezar, ter um relacionamento espiritual, crer em algo, fortalecer o seu espírito, senão você esvazia. Então me explica uma coisa, padre. Eu conheço 2 ateus, ok? Uhum. 2. Que vivem muito bem. Um deles, inclusive, está milionário. Uhum. Não aparentemente. Enfim, vive normal. Uhum. E eu perguntei para ele e ele me jogou isso na cara. Falou, vivo tanto quanto você, não preciso de Deus, não passo, não rezo, trabalho, como, cago, durmo, ganho dinheiro, vou, volto. Você também vai, volta, ganha dinheiro, tá. E qual que é a diferença? Isso existe mesmo. Há pessoas que não creem em nada e têm sucesso na vida, é feliz. E aí? Me explique. Bom, aí o que resta é lembrar do que Jesus disse, né? O prêmio dele, ele recebeu agora. Né? O prêmio está recebido. Então todo mundo vai olhar para ele e vai dizer, você teve sucesso nessa vida. Mas e após a morte? O que ele está levando? Você sabe o que tem do outro lado? Você Que entendimento que o senhor pode tem me garantir o que tem do outro lado? Que entendimento que o senhor tem de um ateu quando chega do lado de lá? O cara que viveu Eu aqui... acho que... Então, eu não sei, eu não posso dizer o que tem do lado de lá. Eu acredito que ele não acredita que exista o lado de lá. Por isso ele está tranquilo. Se realmente não existir, ponto para ele. Ele curtiu, teve tudo e não tem mais nada do outro lado. Mas se existir. Todo mundo, independente de religião, eu acho que acredita que há algo do lado de lá. Sim. Se há vida eterna, Sim. se há outras vidas, mas todo mundo acredita que não acaba aqui. Uhum. Você, que está me vendo agora, e aí, você acha que acaba aqui? Responde aí. Parece que eu te ouvi falar aí. Não. Tá, e você acredita no quê? Você acredita num plano espiritual? Ah, Geraldo Luiz, eu não acredito em reencarnação. Como você acredita? Ok, tá tudo certo. Mas você acredita em quê? Eu duvido que você que está me vendo agora, te desafio, que você acha que você vai morrer e vira o quê? Acabou? Acabou o quê? Somos espírito. Para onde vai esse espírito? O
corpo a gente sabe para onde vai. O E corpo é espírito? podre, ok, cemitério. Valeu. Podre, carne. Tá. E o espírito? E o que mantém esse corpo vivo? E o que mantém? Ah, mas aí tem os ignorantes. Ah, padre, o que mantém meu corpo vivo é o meu cérebro e é o meu sangue. E é o coração meu que bate, padre. É. Todo mundo tem respostas para tudo, né? Mas é a crença, né? Você tem que estar alinhado com as suas crenças para você ser feliz, né? Você tem que estar bem com isso, cuidar da sua vida espiritual, né? Mas é isso, a pessoa que não crê em, né, é complicado. É complicado. O que as pessoas creem? Eu creio que há algo do outro lado, eu creio que eu vou encontrar, né, o Senhor, eu creio que eu estarei com Ele. Não fique ofendido, tá? Respeitando a tua religião. O senhor acredita em reencarnação? Eu? Não. Não acredito em reencarnação. Eu não tenho nada contra quem Não, crê. claro, não, padre, de jeito nenhum. Mas, assim, eu acredito na salvação. Acredito que a gente tem uma oportunidade e vai ser salvo. Então, né? o senhor acredita que é só essa vida? A reencarnação acredita na mesma coisa, só que assim, você vai passando por processos e vai evoluindo para atingir. Então, o senhor acredita em reencarnação? Não, Porque... eu estou falando no conceito da reencarnação. Ah, sim, que é mais ou perfeito. menos a mesma. Tá, mas o senhor acredita no quê? O dele senhor... demora mais. O meu uma vida só. O senhor, então, o senhor como padre é uma vida, só Sim, essa eu vida acredito aqui? na salvação. Você precisa de boas obras para estar com Deus. É só essa vida aqui? Sim. O senhor não vai voltar? Não. O legal eu acho muito bacana a gente discutir isso aí. Uhum. Acho discutir respeitando. Sim. Não, bom, são crenças. Uma pessoa que às vezes pensa diferente não quer dizer que ela é nosso inimigo, que ela é uma maneira diferente de ver as coisas. Como o senhor acha que Deus vê um ateu? Com amor. Com o mesmo jeito que ele me vê. Nós somos criação de Deus, então Deus tem amor por nós, Ele olha a gente com amor, querendo, né, que tanto eu quanto o ateu seja feliz. Por que Deus ia desejar o mal a alguém? Não, jamais. Não, jamais, né? Mas eu ouvi isso até de uma pessoa recentemente, conhecido meu. Olha, e esse cara vai para a igreja, quase que eu falo um palavrão na frente do padre. Respeita o padre. Esse cara vai na igreja pra caramba. Uhum. E ele falou, meu irmão, tô de joelho sempre. Uhum. Tô sempre lá, fervoroso. Uhum. Frequenta a missa pra caramba. Vai em Aparecida demais. Uhum. E ele fez uma comparação com uma outra pessoa que ele, Uhum. segundo ele, essa pessoa não é tão religiosa. Não sei se não é ateu. Mas não é tão religiosa quanto ele que, acho que 3, 4 vezes a semana, missa, promessa, pá. E falou, pô, e nada que acontece? Falei, ó, acho que você está querendo fazer barganha com Deus. Mas sei lá, mas enfim, mas e aí? Essa colocação dele, de que quem não tem fé, muitas vezes acontece, a gente compara a grama do outro e com a gente que vai lá e nada. Primeiro que a gente nunca deve se comparar a ninguém. As pessoas, elas falam da realidade que elas conhecem. Ele está falando do que ele aprendeu com alguém. Né? A religião é isso, é uma transmissão de ensinamentos de 2000 anos. Então as pessoas aprendem as coisas. Você aprende que você é o único que sabe tudo e o outro não sabe nada. É o modo como você aprendeu a olhar o outro. Às vezes o outro sabe muita coisa, ele só não quer pensar como você pensa. A gente tem que respeitar as pessoas. Às vezes, nem sempre porque você vai na igreja todo domingo, que você ajuda, nem sempre você é melhor do que alguém que não vá. Você não conhece. Padre, você não pode julgar as pessoas. Aliás, Jesus ensinou a não julgar. Não é todo mundo julga. Mas... Jesus mas cristão deveria seguir o ensinamento do Cristo. Padre, o senhor percebeu que todo mundo crucifica todo mundo hoje? Todo mundo coloca alguém na cruz. Na cruz no sentido de... Olha, quase que falou outra palavra na frente do padre. De...
Eu vou Aham. com a vida desse cara, ou por uma maldade, ou por uma fofoca, É, ou por uma destruição, porque tem gente que destrói a vida do outro. é, Isso é colocar uma pessoa, é, entre aspas, na cruz, não no é. sentido do que Cristo sofreu, pelo amor de Deus, né? Filho de Deus Há foi muita gente crucificado. ruim no mundo. Muita gente ruim. Que quer destruir alguém porque você se satisfazer. Vou falar mal dessa pessoa, vou dizer uma coisa que ela fez. Tem muita gente ruim no mundo, né? Muita gente passa por isso. Mas o que a gente pode fazer? Né? A gente tem que mostrar as nossas ações. Eu recebo muitas pessoas que falam mal de mim, muitas. Hoje, com o advento da internet, você sabe que as pessoas estão aí elogiando e tem pessoas xingando. O senhor tem hater? Ah, deve ter, muitos. Eu não ligo para isso, não. Eu entendo, é a maneira da pessoa pensar, a maneira, né? A gente tem que respeitar a posição contrária. Ele não gosta de mim, o que eu posso fazer? A gente não está aqui para agradar todo mundo, né? É que tem gente que aproveita, às vezes, de pequenas coisas para destruir o outro, né? Quer destruir o outro, né? Padre, qualquer um pode colocar a mão na cabeça do outro e o outro se manifestar? É uma pergunta bem assim, que eu vou me explicar melhor. Mas qualquer um, de repente a pergunta de você é, tá, então tá bom, do jeito que o senhor está falando, se eu colocar, ou fizer uma oração e botar a mão na cabeça de uma pessoa, se a pessoa tiver, ocorrer, ela tiver com mal, ela pode ter um manifesto? Olha, eu creio que para uma pessoa fazer isso, ela tem que saber o que está fazendo. Mas eu também acredito que se uma pessoa está com alguém e precisar pedir alguma coisa, pôr a mão na cabeça, não vai ter problema nenhum se ela fizer com fé. Por exemplo, a questão é igual do batismo. Uma criança que nasce e está ali, vai morrer e precisa. Então, quer dizer, se a mãe pegar, for lá e fizer tudo, ela não é padre, mas se ela fizer, é válido o batizado, né? Porque é uma coisa ali em risco de morte, né? Porque ela está fazendo com fé. Então, eu acho que as pessoas precisam saber o que está fazendo. Eu acho que não deveria ser qualquer um. Mas se num caso de necessidade a pessoa fizer pureza de coração, vai dar certo. Eu acho que pode ser. Para que as pessoas em casa, para a gente finalizar, não confundam. Nossa, padre, eu estou com alguém assim que parece que está com esse mal na nossa família, pelo comportamento dele. Repito, precisa ver o que que é. Tem Sim, questão médica, psiquiátrica, sim, né? Tem que ter muito cautela. sim. Não dá para colocar tudo a culpa no demônio. Não, não. Não dá. É um erro partir desse princípio. Vai no médico primeiro. Vai lá, vê o que que é, né? Faz um tratamento, vê o que que ele diz. Vai em outro, né? Vê lá o que ele diz. Vai num psiquiatra, não sei qual o problema da pessoa, mas procura, investiga, né? E caso haja a necessidade ou não tiver tendo efeito, procura um lado espiritual, né? Um lado espiritual não fará mal, mesmo se não for espiritual. Vamos supor que ela tem um problema físico, ela está lá procurando, não acha, mas resolveu também procurar um lado espiritual. Não vai fazer mal o lado espiritual, né? Se ela for procurar fazer orações, exorcismo, não vai fazer mal a ela. Mas a primeira coisa é isso, se trata, se cuida, né? Conversa com as pessoas. As pessoas, às vezes, que têm problema espiritual, elas têm medo e vergonha de contar isso. Se eu contar para o meu pai, ele vai dizer que eu estou louco. Se eu contar para o meu... ele vai dizer que eu não estou bem. Então as pessoas, às vezes, têm medo de contar. Existem alguns sinais claros, pela tua experiência de 29 anos, com essa questão do mal espiritual, do que a pessoa já pode estar sentindo, que pode ser algo que ela não está. Geralmente são coisas, são fenômenos. Começam a acontecer coisas estranhas na Por vida da exemplo, pessoa. Ah, coisa, ouve vozes, vultos, a pessoa começa a sentir perturbações. Por exemplo, coisas que começam a se repetir na vida dela. Por exemplo, isso está dando muito errado para mim. Nunca foi assim, está dando muito errado. Começa a se repetir. Isso não é normal. Então a pessoa começa a sentir isso nela. Isso não é normal, né?
Poxa, nunca dá certo o negócio, nunca vai para frente isso aqui que eu faço. Né? Assim, coisas repetidas, coisas... É lógico, é normal na nossa vida uma coisa ou outra não dá certo. Você monta um negócio, ele quebra, é normal. Você vai lá, luta, faz de novo. Agora, tem gente que é demais. Isso pode ser um indício que a pessoa tem alguma coisa ruim. Né? E isso, as coisas que... essas perturbações, ouvir voz, ver vultos, que são uma coisa mais que a pessoa consegue identificar, né? Fala, eu estou tendo perturbações, estou ouvindo alguma coisa ruim, né? Então, essas coisas as pessoas precisam estar atentas com isso, que pode ser. Né? Manifestações, as coisas quebram, as coisas na casa da pessoa quebra demais. Né? Então, tem muito, o senhor tocou no assunto, então, e essas chamadas manifestações, nossa, está quebrando coisa aqui em casa, isso acontece? Acontece, acontece. Ah, Olha, isso acontece também, não precisa, a gente está falando de espírito, possessão, alguém que fez trabalho a alguém, mas às vezes você não precisa nem ser vítima de um trabalho, assim, a pessoa foi lá e fez uma macumba, né? Como se diz, né, popularmente. Mas eu conheço pessoas que por morar em lugar onde ela é rodeada de pessoas que têm inveja dela, só esses pensamentos negativos que vêm dessas pessoas, dela, dos pensamentos dela ou... não, dos outros, Ah, tá. inveja, sabe? Pensamentos negativos, isso já atrapalha. Então as pessoas relatam isso para mim. Na minha casa quebra muita coisa, os animais adoecem, as coisas quebram, queimam, plantas morrem, as pessoas brigam, se amam, mas brigam dentro de casa. Às vezes a pessoa muda assim da noite para o dia. Eu tenho mais vontade de ficar na rua do que em casa, não tenho mais vontade de ficar em casa. Acontece. Então, para te explicar o seguinte, que às vezes não é porque foi feita alguma coisa ruim, só de você estar num ambiente onde tem alguém que não goste de você. Às vezes no trabalho. Você entra no trabalho, você está ali num ambiente que tem gente ali que não gosta de você. Você volta para casa ruim. Aliás, em televisão é a coisa mais normal que existe. É, É que o senhor é padre, senão sim. eu já ia falar um palavrão aqui. Mas eu Entendeu? sei como é que é. Hum. E isso acontece, você volta ruim para casa. Isso é uma coisa que você aceita. Falei, eu vou trabalhar lá, eu gosto do meu trabalho, mas é um lugar pesado. Né? Muita gente ruim, muita gente passando a rasteira no outro, querendo tomar seu lugar. Só para finalizar, dizem que Jesus vai voltar, mas tá demorando, né? Tá Tá demorando. demorando. Tá Eu na acho que hora. vai demorar um pouquinho mais. O senhor acha? Eu acho. Por quê? Não há dia, não há previsão, não há nada. Aí eu acredito que demora um pouquinho mais. Posso estar errado. Pode ser que venha antes, mas eu acho que demora um pouquinho mais. Que É só pena. uma sensação. Tá bom, lhe É. respeito. Seria bom mesmo que Tá, passou da hora. passou da hora. Padre Jader, quero agradecer aqui a tua vinda Obrigado. e para a gente falar sobre todos esses temas aí e as suas considerações, que mensagem que o senhor deixa? Olha, a mensagem que eu posso deixar depois de termos falado tudo isso é que se alguém que está sofrendo com problema espiritual, para cuidar do lado espiritual dela, né? E não esquecer dos outros lados. É importante você ser uma pessoa completa, é importante você estar bem no amor, é importante você estar bem na sua vida profissional, na sua vida familiar, é importante você estar bem com a sua saúde, né? Cuidar da sua saúde. E é importante cuidar do espiritual. Nunca esqueça de cuidar do lado espiritual. Que é o que Né? as pessoas hoje estão fazendo. É. Elas cuidam de tudo. Quer fazer uma oraçãozinha e achar que está protegido. Não é assim. Cuida, reza, leia, estude, né? Assim como você faz com a sua vida intelectual, você estuda para melhorar, você estuda para ter um cargo melhor, assim. Estuda, leia, reze, faça suas orações, vá à sua comunidade, encontre com as pessoas. Isso é muito bom para o ser humano. Dizem os repórteres que a ciência diz que a pessoa, quando tem fé, ela reage melhor aos problemas, né? Então tenha fé em Deus, e se você estiver enfrentando alguma batalha, com fé você vai vencer, pode ter certeza.
Obrigado pela sua vinda mais uma Amém, vez. muito obrigado, eu agradeço. Muito bem, Padre Jader Pereira com a gente aqui, o Padre Exorcista, como é conhecido, inclusive, aí nas redes sociais. Se você curtiu esse bate-papo, compartilha, dá o sininho, nos ajude e eu quero convidar você para estar no nosso próximo encontro. Até mais, pessoal.